Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Amados, vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária de hoje, segunda-feira. Ontem nós iniciamos uma lição, a nova lição desta semana, que tem como título Ainda Rudes ou Melhores? É a grande reflexão que todo o livro de Hebreus faz a respeito da condição dos hebreus que estavam migrando para o cristianismo, para a fé em Cristo, a religião hebraica que não reconhecia, na sua maioria, Jesus, o Cristo como enviado de Deus, como Messias, e agora o apóstolo Paulo nos traz aqui uma reflexão muito importante, como quem diz assim: vocês vão continuar com aquelas doutrinas rudimentares da instituição judaica presa à letra morta, ou vocês vão aceitar a era do Espírito, a nova aliança em Jesus Cristo, Ou vocês vão ser melhores, porque não há como ser melhor sem a unção, sem o batismo do Santo Espírito de Cristo, na vida do homem. Pois bem, isso aqui é um resumo, uma síntese do que nós vamos tratar essa semana e, sobretudo, o que estamos tratando, Na primeira pergunta de hoje, a pergunta número 3, diz assim: os hebreus que aceitaram Cristo e voltaram às doutrinas da tradição judaica estariam cometendo que tipo de erro? Aqueles que conheceram Cristo, mas pela força e opressão do poder judeu, dos judeus, eles poderiam realmente ser influenciados a voltarem à antiga igreja, à antiga instituição judaica. Então, que erro estaria cometendo? Hebreus 6, versículos 5 e 6 diz assim: experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Olha que coisa está sendo ensinada aqui. Aqueles que eram judeus hebreus, que reconheceram que Cristo era o Messias e que entraram para a igreja cristã, experimentaram as perseguições, as dificuldades e os sofrimentos, mas querendo fugir da dificuldade, do sofrimento, e das perseguições, eles então resolveram ceder aos reclames ou aos ditames opressores da igreja institucionalizada judaica, e aí eles voltaram aos antigos rudimentos das crenças que Paulo já disse no capítulo anterior, e ao fazer isso, segundo o próprio contexto bíblico aqui, Paulo está dizendo que se um dia eles entenderam, experimentaram a bondade da palavra de Deus, da revelação perfeita em Cristo Jesus, e experimentaram o poder de Deus que os dava esperança pelas coisas que haviam de vir, que haviam de se cumprir como promessas preciosas, Paulo diz: é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, se você já se arrependeu um dia,
arrependeu um dia e reconheceu Cristo como seu Salvador, confessou os pecados e se converteu a Ele. Aí depois você rejeita Cristo para voltar para a igreja judaica, se converte ao sumo sacerdote, se converte a uma instituição, a um povo, a uma etnia, a uma cadeira de Moisés, às filosofias humanas, às interpretações dos homens. Se você volta a isso, como é que você pode se arrepender uma segunda vez? Quem já viu um arrependimento pela segunda vez? Olha só. Quando a Bíblia diz que ao homem está-lhe permitido, ou em algumas versões precipitadas, está previsto que ele caia apenas 7 vezes, é como se o texto está dizendo que caia no sentido de que ele cometeu o pecado, e não no sentido dele negar Jesus. E, Jesus está errado, vou voltar para o judaísmo. Isso não é cair. Né? Isso não é cair. Isso é entender que Jesus Cristo é um equívoco. Então, como é que ele vai se arrepender de novo? Para voltar para Cristo, se já atrás ele já reconheceu Cristo como verdade e depois reconheceu como equívoco. Não tem sentido. Então, é esse raciocínio que o apóstolo Paulo está tentando trazer para a gente, porque se essa pessoa, né, recebe a graça desse conhecimento da verdade, né, a luz da verdade que liberta, que salva, etc., ela recebe esse conhecimento, se converte, tem acesso ao dom celestial, que é a verdade tocada no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, e ela volta atrás, ele vai fazer o questionamento, mas na frente ele vai dizer assim, olha, como é que isso pode acontecer, uma segunda chance? Se Cristo pudesse voltar à cruz e morrer de novo, se nós pudéssemos fazer Cristo voltar e passar por toda a via dolorosa e experimentar toda aquela vergonha, assim seria possível voltar atrás e me arrepender de novo. Mas é por isso que ele diz, todo aquele que faz isso está expondo Cristo a uma segunda vergonha. E assim como Cristo entrou de uma vez por todas no Santíssimo diante de Deus nos céus, ele só entra uma vez, só sacrifica uma vez, só uma vez, o sacerdote é todo ano, mas ele é só uma vez, que é o que Paulo vai dizer aqui várias vezes. Então é impossível que o homem se arrependa, se converta a Cristo, abandone Cristo, volte à sua antiga condição de escravidão religiosa, para se arrepender de novo. É impossível. Por que é impossível? Porque ele não pode expor Cristo a um segundo vitupério, a um segundo opróbrio, a uma segunda vergonha, a uma segunda morte, a um segundo sacrifício. Por quê? Porque aquela morte que Cristo morreu, ele só morre uma vez. Ele morreu a nossa morte. Já morreu a morte por esta pessoa, ele não pode morrer de novo a mesma morte. Né? Como diz as Escrituras, ao homem está previsto morrer apenas uma vez e depois segue-se logo o juízo. É o que está escrito. Então toda essa coerência bíblica está sendo apresentado aqui, mostrando que se nós tivermos acesso ao dom celestial e a Cristo, devemos preservar e perseverar até o fim. Por isso que ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que desiste e volta atrás não pode ter a salvação justamente por causa dessas premissas, desses princípios todos que nós estamos comentando aqui. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui dar sequência ao nosso estudo de hoje, na segunda-feira. Vamos para a nossa próxima pergunta, a pergunta de número 4, que nos traz aqui mais um importante questionamento, que diz assim: quem foi chamado à salvação pode voltar à antiga vida que tinha para ser salvo novamente? E qual era a antiga vida que ele tinha, segundo toda a contextualização que está sendo abordada aqui? Ora, se Paulo está escrevendo aos Hebreus, qual era a antiga vida do hebreu, de onde o próprio apóstolo Paulo havia saído? Qual era a antiga vida que o apóstolo Paulo tinha? Ele era um judeu, né? Inclusive, né, de uma casta, de uma seita religiosa muito radical, chamado de os fariseus, né? Fariseu da tribo de Benjamim, judeu da tribo de Benjamim, lá de Jerusalém. Então,
Paulo está falando justamente aos hebreus que, como ele, haviam servido não a Deus, não a Cristo, mas uma instituição religiosa baseado em rudimentos religiosos e não espirituais. É o que ele está abordando aqui em todo o contexto. Pois bem, então a pergunta é, será que alguém que um dia foi chamado à salvação para servir a Cristo, para servir a verdade, o próprio Cristo reprovou muito dos procedimentos dos grandes líderes religiosos de Jerusalém, dos judeus, né, da liderança dos fariseus, dos grandes sacerdotes, etc., reprovou aquele ritual vazio, exterior, preso aos tipos, sem conseguir enxergar a verdadeira mensagem espiritual. Será que nesse contexto aqui alguém poderia voltar àquela antiga vida e rejeitar o Cristo, o Messias, com toda a verdade que foi apresentado por Cristo pelos apóstolos, inclusive pelo apóstolo Paulo aqui, será? Olha que pergunta importante. Vamos então agora para o Hebreus 6, versículo 6, a última parte desse versículo, porque nós já lemos a primeira parte e comentamos na pergunta anterior. Diz assim o finalzinho do versículo 6. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, quem é que está fazendo isso? Aqueles que um dia receberam a verdade da palavra de Deus, toda a bondade de Deus, que a bondade de Deus se revela a alguém, quando alguém conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem liberta. Não só a palavra de Deus, mas os poderes que vêm com o conhecimento da palavra de Deus. O maior poder que o homem tem é se tornar livre, né? Ele já disse anterior que era impossível que eles fossem reconduzidos a Cristo novamente se eles negarem, se eles tiverem relação com Cristo e tal, fossem conduzidos a Cristo, né? Se eles rejeitassem Cristo, abandonassem Cristo, abandonassem a verdade. Pois bem, e aqui no final do versículo 6 está dizendo o porquê que eles não podem ser reconduzidos a Cristo novamente. Por quê? Pois, ou porque, para si mesmos, eles estão crucificando Jesus Cristo de novo, o Filho de Deus. É por isso que eles não podem ser reconduzidos. Porque é impossível que Cristo possa ser reconduzido à morte de novo. Cristo não pode morrer duas vezes. Ninguém pode morrer duas vezes. Não é? Ninguém pode morrer porque a segunda morte é a morte eterna. Né? Uma segunda morte está estabelecida na Bíblia para os ímpios, para nunca mais surgir. Como é que Cristo pode ser reconduzido à morte de novo? Não tem sentido. Então eles não podem, e não só, segundo aqui o apóstolo Paulo, não era só sujeito a morrer de novo, mas também a uma vergonha pública, a uma desonra pública, ao vitupério, né? Ao opróbrio, coisa que Cristo já glorificado, recebendo toda a honra e glória de Deus e exaltação, a Cristo vai ser rebaixado de novo? Não tem sentido. Então é por isso que ele está dizendo que é impossível. Então não existe essa possibilidade de alguém dizer assim, não, eu vou aceitar Cristo como Salvador aqui, mas eu vou abandonar ele um pouquinho, vou voltar para o mundo, vou fazer tudo de errado. Aí quando eu ficar mais velho eu volto, né, me converto ó, se a pessoa fizer isso, ele nunca conheceu Cristo a primeira vez, conheceu uma religião e falou um monte de... estava seguindo pastores e igrejas, ele não conheceu Cristo de fato, né? Ele nunca conheceu, porque a pessoa que conhece Cristo de fato e de verdade, que recebeu na sua mente o dom celestial, que aceitou essa verdade, experimentou mesmo o toque do Santo Espírito de Deus verdadeiramente, não esses falsos movimentos aí que as pessoas confundem a emoção da carne com o toque do Espírito, é 100% carnal, e alguns acham que é espiritual, não tem noção do que é o refrigério do Espírito. Nunca receberam uma revelação da palavra de Deus, uma compreensão, mas a única coisa que tiveram foi um arrepio na pele e achando que era o Espírito Santo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando especificando daqueles que receberam da bondade de Deus, a palavra e o poder de Deus, né? Que eles foram realmente, experimentaram o dom de Deus na vida deles. Então eles não podem crucificar o Filho de Deus novamente, né? Sujeitando Jesus à desonra, à vergonha, ao vitupério, ao opróbrio,
né? E público. Como é que alguém pode publicamente dizer que aceitou Cristo e depois publicamente dizer que o rejeitou e depois dizer que vai voltar, vai ficar nesse ioiô, nesse vai e volta? Não tem. Não tem essa possibilidade, né? Não tem essa possibilidade na Bíblia. Então, meus amados e queridos irmãos, toda decisão em prol da causa de Deus é algo muito sério. O homem que decide ao lado de Cristo, ele tem que se decidir para sempre. Ninguém pode estar brincando de dizer que é crente hoje e depois amanhã não é, volta atrás, fica pulando de galho em galho, vai no mundo, volta para a igreja, né? Está com Cristo, está sem Cristo, está no mundo, está com o mundo, está com Cristo. Não tem essa possibilidade, porque é uma decisão muito séria. Infelizmente, as grandes igrejas do mundo, as grandes instituições, elas não têm tratado isso com a seriedade que deveria ser tratada. Os grandes pregadores não têm passado esta verdade com a seriedade que o membro que está entrando tem que ter, né? Muitas vezes ele diz, não, rapaz, tu não está preparado, tu não está decidido, mas se batiza que depois tu se ajeita aqui, vem aqui, eu quero um número, eu preciso de um número, eu preciso de uma estatística, eu preciso que a minha igreja tenha muito membro, porque eu vou negociar com um deputado ali, né? E se tiver aqui 10 mil membros da minha igreja, aí eu já tenho como negociar e ganhar ali uma vantagem, ou um dinheiro, uma oportunidade, um poder, alguma coisa desse tipo, né? Ou então aquele que é empregado, que é um pastor empregado, não, eu tenho que apresentar o meu pastor presidente no relatório que a minha igreja, eu estou batizando muita gente, eu vou ganhar um prêmio. Não é assim, meus irmãos. Então essas pessoas, o mundo tem tratado os crentes assim, os crentes têm enxergado a religião desta forma, têm visto isso, e por isso muita gente não tem levado a verdade de Jesus Cristo, o reino dos céus, a sério. Eles não têm entendido o que está em jogo. Não é uma estratégia política, não é a boa imagem de uma instituição religiosa, mas estamos tratando de vida ou morte, estamos tratando da salvação eterna. Então, infelizmente, muitos estão brincando nesse bate e volta. Uma vida de montanha-russa, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, né? É quente, é frio, é quente, é frio, né? É uma situação muito difícil. A igreja, porque não tem entendido essa linguagem, essa mensagem que o apóstolo Paulo está tentando nos passar aqui. Precisamos decidir ao lado de Cristo e nunca voltar atrás, porque nós não e experimentar o dom de Deus e voltar atrás, não tem uma segunda chance para isto.